Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta aqui em mais um vídeo do nosso projeto CQC, Cristãos que Crescem, Cidadão que Cresce. Se você crer no que a Bíblia diz, se você viver os princípios que a Bíblia diz, você terá e viverá com aquilo que a Bíblia diz. Amém? Quero louvar a Deus por você que tem estado conosco, tem estado nas nossas lives, tem participado do nosso projeto e tem se adicionado, graças a Deus. Esta semana nós já batemos a casa de 2001 inscritos na nossa live, nosso canal do YouTube. E eu agradeço a você que tem participado, tem compartilhado e tem divulgado esse projeto aqui, que nós fazemos uso da rede social do YouTube para fazermos um trabalho do bem, ok? E como você sabe, o nosso projeto tem como base bíblica a ideia de transmitir para você que nos acompanha o crescimento na vida espiritual, vida moral, vida ética, vida profissional. A Bíblia é o livro dos livros e que nos ensina toda a maneira de viver, de conviver e de alcançar as nossas metas, nossos sucessos e também os nossos sonhos. Por isso, crendo na Bíblia, vivendo o que a Bíblia diz, praticando os princípios que a Bíblia nos ensina, você com certeza viverá o melhor de Deus nesta terra. Então, quero agradecer a você que esteja sempre nos ouvindo, compartilhando, dividindo conosco aí as suas opiniões. Quero agradecer pela sua participação. E se você ainda não é um dos 2001 inscritos do nosso canal, eu quero lhe convidar a você ser, a partir de hoje, e divulgar para outros amigos e outras pessoas se estas mensagens têm sido edificantes, proveitosas para a sua vida, ok? Então vá lá, aperte lá as notificações para que você fique sempre sabendo dos nossos novos vídeos, como também você deve curtir, fazer seu comentário. E se você ainda não é inscrito, aí bem do ladinho aí abaixo do vídeo você vai ver lá a palavra inscreva-se e você deve apertar lá e participar dessa rede do bem para que nós possamos juntos crescermos e compartilharmos crescimento, beleza? Então, nós começamos na semana passada um novo vídeo falando sobre cooperação, a lei da cooperação. E hoje eu quero dar continuidade com a segunda parte. Este vídeo, essa série de mensagens, ela terá 3 mensagens. Hoje eu estarei falando mais uma parte, trazendo aqui um contexto bíblico e provando a você como a cooperação, além de ajudar. O que é cooperar? É trabalhar juntos em função do bem-estar de todos, trabalhar juntos em função do bem-estar de todos. É o chamado um por todos e todos por um, ok? Então você pode participar desta lei da cooperação. Quero mandar um abraço aqui à nossa irmã Cristiane, que disse, assistindo o nosso vídeo, que estaria a partir de agora cooperando mais, E a todos os demais que têm aí recebido das nossas mensagens, ok? Olha só. Hoje eu queria com você ler o texto de 2 Reis, capítulo 4, para que ganharmos tempo, e o versículo 1 a seguir, que fala sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva, e você vai ver aqui a pegada da cooperação. Vamos lá? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles os traziam as vasilhas, e ela os enchia. Disse então para um dos filhos: traze-me ainda outro vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite
e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do que sobrou. Tem tradução que diz vivei do resto. Então, onde é que nós vemos aqui a lei da cooperação? É importante primeiro observar o que é que estava acontecendo aqui. Eu quero mostrar para você que a cooperação nos ajuda a sair da crise. O Brasil está em crise, estamos aí com 13 milhões de desempregados. Isso é o que o censo diz, mas com certeza a crise é muito maior do que esta. E a cooperação é o caminho para que esta crise se acabe. Certa vez, uma criança chegou na casa de uma serva de Deus com muita fome, bateu na porta e me pediu o que comer. Aquela criança chegou no horário do almoço. Aquela mãe tinha 5 filhos, todos estavam com seus pratos, com pouca comida, e eles olharam para a mãe e disseram: mãe, malmente nós temos para nós, como agora a senhora quer que nós também demos para esta criança? E a mãe disse: não, eu não vou dar a comida de vocês, eu vou pegar um pouquinho de cada um. E aquela mãe pegou um pouquinho de cada prato, botou num prato à parte, e resultado, o prato do menino ficou até mais cheio do que o prato dos outros 5. Por quê? Porque houve cooperação, houve partilhamento, houve compartilhamento. Então, eu quero mostrar para você aqui que a cooperação nos ajuda a superar as crises. Este caso aqui nos mostra que essa família estava vivendo 3 crises. A primeira crise foi a crise familiar. O texto diz que o marido havia morrido. O marido era o provedor da casa, o marido era o provedor do lar, que aqui você pode subentender também como muitas mães familiares hoje, muitos lares são compostos só de mães solteiras. E a crise ela veio em função da perca desse mantenedor, a perca deste homem de Deus, ok? Como também muitas vezes a crise vem porque você perde o emprego, você perde o ente querido, você perde a saúde e a crise se instala em sua casa, em sua família, em seu trabalho, em seu lar, em sua vida. Segunda crise que essa família estava vivendo era a crise financeira, porque uma vez que o marido faltou, as finanças entraram em uma bancarrota, uma bola de neve, e passou a se ter uma dificuldade financeira, pois havia débitos a pagar, e esses débitos a pagar acabaram trazendo outros débitos, provavelmente dentro do contexto, juros e tantas outras coisas que vêm acarretando quando você não paga algo em data. Aí veio a terceira crise que nós observamos aqui, que é a crise governamental. Pastor, mas existe uma crise governamental ali? Existe. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia em Deuteronômios, capítulo de número 24, olha só o que a Bíblia diz que se deveria fazer com as viúvas. Deuteronômios capítulo 24, versículo 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Ok? Isso está escrito em Deuteronômio 24, 17. Ora, se nem a roupa da viúva era para ser tomada, que dirás dos filhos? Então, o governo da época, Israel, o povo da época, deveria cuidar da viúva e não explorar a situação que ela estava vivendo. Outra coisa está escrito no livro de Deuteronômio 14, versículo de número 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então, a cidade e o povo deveria cuidar das viúvas e não fazer sofrer lá mais. E nesse caso aqui, Israel estava também vivendo uma crise governamental. Ok. Então, como essa família conseguiu superar a crise? Como você pode superar a crise? Como nós poderemos superar a crise? Baseado nesse texto bíblico, a primeira coisa que você deve fazer é procurar alguém com capacidade de cooperar com você, com mentoria. Procurar alguém capaz de lhe dar orientações, de lhe dar conselhos. Olha só, essa mulher procurou o homem de Deus, ela procurou Eliseu, ela procurou alguém capaz de lhe dar orientação, de lhe dar cobertura, de lhe dar um direcionamento. No capítulo 15 de Provérbios, versículo 22, a Bíblia diz: onde não há conselhos, os projetos são vãos, mas na multidão de conselhos eles se confirmarão.
Qual era o projeto? Projeto familiar, a família estava em jogo. Então, aquela mulher procurou um homem capaz. Então, procure alguém capaz para lhe orientar, para lhe direcionar, para lhe dar uma ideia. Todos os grandes empresários, todos os grandes homens de sucesso hoje no mundo, eles procuraram alguém que lhe direcionaram, que lhe orientaram, que lhe deram uma direção. E com você não pode ser diferente. Procure alguém para lhe orientar dentro da situação que você está vivendo, para que você possa, nessa cooperação de mentoria. O que é mentoria? É uma palavra em inglês que significa apadrinhamento, que dá a ideia de você receber de alguém um conselho, uma direção. E você precisa disso, ou na vida espiritual, ou na vida material, ou na vida matrimonial. Com certeza, os conselhos de alguém experiente poderão lhe ajudar a sair da crise e superar a crise. Segunda coisa que você deve fazer, busque cooperação pela compreensão. Busque cooperação pela compreensão. Onde é que você vê isso aqui, pastor? Veja bem, a Bíblia diz que ela disse para o profeta: o credor veio buscar os meus filhos. Está no texto do versículo que se segue, quando o versículo de número 1 diz: o teu servo morreu e tu sabes. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eles veio para levar. E por que não levou? Eles veio para levar. E por que não levou? Não levou porque ela pediu a compreensão dos credores e os credores cooperaram com ela, compreendendo a sua situação. Pastor, e qual foi a cooperação que os credores deram? Tempo. O tempo coopera para quem trabalha. É o mesmo que dizer que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, procure tempo. E outra coisa, procure dar satisfação da sua crise. Procure dar satisfação do que você está vivendo, para quem você está devendo, para quem você deve satisfação, para que a pessoa compreenda a sua situação, a fim de você ter tempo para solucionar a crise. Então, busque cooperação. Cooperação de quem você está devendo, cooperação de quem você tomou algo emprestado, compreensão de quem você deixou de dar uma palavra. Compreensão hoje é o mesmo que dizer tolerância, bom senso, paciência, longanimidade, tá bom? Benignidade. Por isso é importante que você busque cooperação na compreensão do credor ou em toda a área que você sabe que você está em falta. E assim, com o tempo, com a compreensão, você dará início ao processo de superação da crise. Terceira coisa que você deve fazer: coopere com a verdade dos fatos. Quem quer superar crises tem que ser verdadeiro consigo mesmo e com os fatos ao seu redor. Quando essa mulher chegou até o profeta, Eliseu, ou o seu mentor, ou aquele que estaria lhe dando orientações, ela foi verdadeira nos fatos. Ela disse: meu marido morreu, estou devendo, o credor veio buscar os meus filhos e não tenho nada em casa. Tem pessoas que querem sair da crise, querem sair da luta, mas não falam a verdade. Tem vergonha de dizer: ora, se você está no problema, você tem que contar o problema. Se você está com a dor, você tem que chegar no médico e dizer a dor que você está passando. Se você está dentro de um processo do qual é vergonhoso, mais vergonhoso vai ser se a pessoa descobrir depois. Então você precisa ser verdadeira com os fatos. Então coopere consigo mesmo através das verdades, cooperando com as pessoas com a verdade que precisa ser dita, para que em cima da verdade você possa criar o fundamento da superação. Nenhuma estrutura se sustenta com mentira. Nenhuma estrutura se sustenta com engano. Então, se você quer superação, se você quer superar crises, seja verdadeira com os fatos, coopere com a verdade. É por isso que existem hoje as chamadas delações premiadas. E quando as pessoas cooperam dizendo as verdades, eles têm as suas dívidas amenizadas, eles têm as suas penas amenizadas e acabam recebendo indultos, diminuição de pena. Por quê? Porque houve cooperação com a verdade. Ok? Vamos lá. Em quarto lugar, você deve seguir à risca as orientações da sua mentoria ou daquele que estará sobre você, lhe dando as dicas e as direções. Por exemplo, eu estou aqui nesses vídeos lhe dando direções, lhe dando aqui de certa forma uma mentoria, lhe dando aqui algumas ideias. Então, se algo aqui sobre a sua vida for tocante, siga, mas siga à risca.
Se disser que é para dar 2 pulos, dê 2 pulos. Se mandar correr, corra. Se disser que não é para comer açúcar, não coma açúcar. Se disser que não é para comer sal, não coma sal. Tem pessoas que querem um resultado diferente, mas continuam fazendo as mesmas coisas de forma que não tem como ter resultado diferente. Então, se você quer ter resultado diferente, faça as coisas diferentes. Siga à risca as orientações. O profeta disse para ela: primeiro, declara-me o que tem na tua casa. Pronto, ela declarou. Segundo, agora vá, pegue vasilhas, não poucas, na casa dos seus vizinhos. Pá. Depois deu outra orientação: vá para casa, feche a porta. Depois deu outra orientação: sobre ti e sobre os seus filhos. Depois deu outra orientação: bote a vasilha que tem azeite à parte. Depois disse: bote e derrame dentro das que não tem. Pronto, depois vá, venda, pague a dívida e viva do que sobrou. Então você precisa seguir à risca as orientações que você tem que fazer para superar a crise. Em quinto e sexto lugar, busque conscientizar a sua equipe da situação que vocês estão vivendo, para que eles entendam e cooperem de uma forma que tenha o bem comum. Preste atenção, qual era a equipe daquela mulher? Os 2 filhos. E os 2 filhos dela precisaram cooperar. Veja que o texto vai dizer que ela pedia vasilha aos meninos e os meninos traziam. Conta-se uma história que um antropólogo chegou em uma aldeia, e chegando nesta aldeia ele viu várias crianças e ele quis entender as culturas das crianças. Ele botou um cesto cheio de frutas perto de uma árvore e disse assim: a criança que chegar primeiro até aquele cesto vai receber todas as frutas daquele cesto. Quando ele observou, as crianças pegaram uma nas mãos das outras. Isso aconteceu numa tribo africana Zulu. E as crianças pegaram uma nas mãos das outras, saíram andando juntas e todas chegaram até o cesto. Ele olhou para aquelas crianças, achou tão lindo e interessante, e disse: por que vocês fizeram isso? Vocês poderiam ter ganhado um só, o prêmio de todos. E eles disseram: Ubuntu. Aí ele disse: Ubuntu, o que significa? E eles disseram: Ubuntu é uma palavra que significa: ninguém pode ser feliz quando o outro está triste. Se somos felizes, todos somos felizes. Então nós precisamos ter Ubuntu, cooperação mútua. Então conscientize a sua equipe, conscientize os seus liderados, para que eles juntos possam cooperar para o êxito e para a superação da crise, ok? Teríamos mais coisas para dizer, mas queremos parar por aqui nesse pequeno vídeo, e na próxima semana já estaremos, ou ainda nessa mesmo, dando a terceira e última parte desse vídeo CQC, Cristãos que Crescem, Cidadão que Cresce, para o seu elevado crescimento espiritual. Não esqueça, coopere conosco, faça a sua inscrição, divulgue esses vídeos, dê o seu like, dê a sua opinião e participe conosco dessa rede do bem. Não esqueça, se você crê no que a Bíblia diz, você viverá e terá o que a Bíblia diz. Fica na paz, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.